cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa, nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte! Olá, alunos! Olá, internautas! Eu sou o professor Antônio Carlos e hoje vamos dar sequência ao nosso curso, A Breve História da Política Brasileira. Na aula anterior, falamos sobre o processo de independência do Brasil e vimos que as elites brasileiras, juntamente com uma elite comercial inglesa, com o apoio da Inglaterra, aplicaram um golpe, utilizando-se do filho Dom Pedro, aplicaram um golpe na coroa portuguesa, governada por Dom João. Aqui é importante salientar que o processo de independência brasileira foi uma mobilização das elites, sobretudo representadas pela elite latifundiária brasileira. Depois de 300 anos de colonização, com a vigência de um pacto colonial, o Brasil finalmente se torna um país independente. Vamos dar início então a uma nova fase. Saímos do Brasil colônia e entramos no Brasil império, ou o fim do período colonial e início do período imperial. Lembrando também que o período imperial, o Brasil Império, é dividido em 3 fases. O primeiro reinado, governado por Dom Pedro I, o segundo reinado, governado por Dom Pedro II, e um período intermediário entre o primeiro e o segundo reinado, que chamamos de período regencial, onde o Brasil foi governado por regentes. Mas fiquem tranquilos quanto a isso, porque dedicaremos uma aula para cada período desses e explicaremos mais pormenorizadamente. Por ora, hoje vamos nos dedicar, a aula de hoje, ao estudo do primeiro reinado. O primeiro reinado é o período da história do Brasil que durou de 7 de setembro de 1822, com a independência do Brasil, até dia 7 de abril de 1831, com a abdicação de Dom Pedro ao trono. Ou seja, o primeiro reinado durou apenas 9 anos. Com a independência, o Brasil torna-se um novo país, uma nova nação. E como um novo país que surge, precisa de uma Constituição. Começam então os trabalhos para a formulação da nossa primeira Constituição. Cria-se uma Assembleia Nacional Constituinte. Mas Dom Pedro I, apoiado pelo Partido Português, ricos comerciantes portugueses e altos funcionários públicos
fecha a Assembleia Constituinte em 1823 e no dia 25 de março de 1824 outorga a primeira Constituição brasileira, a Constituição Imperial, a Constituição de 1824. Vamos entender as principais características da nossa primeira Constituição. Pois bem, pessoal, o que precisamos guardar da Constituição de 1824, que com certeza será objeto de cobrança aí dos examinadores? Vamos lá. A Constituição de 1824 foi uma Constituição outorgada, quer dizer, uma Constituição imposta de cima para baixo. Significa dizer que não houve participação de uma assembleia, não houve participação popular. Ela é a imposição da vontade do imperador. A segunda questão muito importante aqui é a figura do poder moderador, ou seja, além do executivo, do legislativo e do judiciário, tínhamos a figura do poder moderador, ou seja, era um Estado concentrado, o poder totalmente concentrado na mão do imperador brasileiro. Não podemos esquecer também da presença do voto censitário. O que significa? Que apenas os mais ricos, apenas aqueles com maior poder aquisitivo poderiam participar da política, isto é, votar e serem votados. Significa dizer que o voto censitário reduz a participação política a um grupo reduzido, a um grupo privilegiado de ricos. Percebam que o Brasil sai do período colonial, apesar do império e da independência política da metrópole, mas o poder interno continua ainda concentrado na mão dos grandes latifundiários e dos grandes comerciantes portugueses e ingleses. Pessoal, não podemos tirar de vista essa ideia, essa mobilização das elites para construírem um país onde eles ainda continuam no poder. Lembrando que a escravidão ainda não foi abolida, né? O Brasil só muda de colonial para império, mas as estruturas sociais, aquelas que nós aprendemos do latifúndio, da monocultura e da escravidão, continuam vigentes. Politicamente, o Brasil agora não é mais colonial, é imperial, mas economicamente e socialmente as estruturas ainda permanecem as mesmas. As outras duas características aqui que precisamos guardar também é a ideia do Estado confessional, do Estado ligado à Igreja. E, por último, o modelo de monarquia, que é o sistema que vai imperar aqui no Brasil, na contramão de tudo que estava acontecendo no mundo, né? A Europa passando pelas revoluções, pelas instaurações dos estados democráticos de direito, dos estados constitucionais, o Brasil ressuscita aqui um modelo monárquico. É isso. A nossa primeira Constituição solidifica, consolida as estruturas de um poder oligárquico na mão de poucos, de privilégios dos mais ricos, e estrutura um Estado fundado nas desigualdades. As consequências dessa Constituição autoritária e antidemocrática e o jeito autoritário e arrogante de Dom Pedro I fez com que, no primeiro reinado, o Estado enfrentasse muita resistência para consolidar a independência, fazendo com que Dom Pedro I enfrentasse várias revoltas regionais. O descontentamento com o governo de Dom Pedro I levou as regiões brasileiras a diversas manifestações de oposição. A primeira que vamos abordar aqui é a Guerra da Cisplatina. Lembrando que as regiões brasileiras, o Brasil era dividido em províncias
E esta província, a província da Cisplatina, no extremo sul do Brasil, foi a primeira a não reconhecer a legitimidade do governo imperial e a não reconhecer a Constituição de 1824. Então, entre 1825 e 1828, neste período, tivemos a Guerra da Cisplatina, tendo em vista que esta região buscou o desmembramento, a sua independência do restante do território e o seu desmembramento. Eu não preciso nem dizer que na Guerra da Cisplatina o governo de Dom Pedro foi derrotado. A Cisplatina então se divide do Brasil e onde era a província da Cisplatina, hoje está localizado a República do Uruguai. O governo imperial sofre então sua primeira derrota. A Guerra da Cisplatina causou muitas mortes e um alto prejuízo financeiro para o Império. Mas não parou por aí não. As províncias do Nordeste, lideradas por Pernambuco e com o apoio da província da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará, também proclamaram a República do Equador, que foi uma forma de estabelecer um governo independente e autônomo do Império. As péssimas condições sociais, os conflitos sociais, as desigualdades, as péssimas condições do povo, associado com o descontentamento das classes médias e dos fazendeiros locais, foi a grande causa deste movimento. Em 1824, Manuel Paes de Andrade tornou-se líder do movimento e declarou guerra ao governo imperial. A Confederação do Equador foi um movimento político e revolucionário ocorrido na região nordeste do Brasil em 1824. O movimento teve caráter emancipacionista e republicano. Ganhou este nome pois o centro do movimento ficava próximo à linha do Equador. A revolta teve seu início na província de Pernambuco, porém espalhou-se rapidamente por outras províncias da região. Sob o comando do almirante britânico Thomas Cochrane, as forças militares do Império atuaram com rapidez e força para colocar fim ao movimento emancipacionista. Um dos principais líderes, Frei Caneca, foi condenado ao fuzilamento. Padre Mororó, outra importante liderança, foi executado a tiros. Outros foram condenados à prisão, como foi o caso do jornalista Cipriano Barata. Muitos revoltosos fugiram para o sertão e tentaram manter o movimento vivo, porém o movimento perdeu força no mesmo ano que começou. O governo agiu com energia e violência e dissipou a Confederação do Equador. Mas apesar da vitória do governo ter massacrado esse movimento de resistência, a sua impopularidade só aumentava e as revoltas continuaram pelo Império. Nove anos depois da independência do Brasil, o governo de Dom Pedro I estava extremamente desgastado. O descontentamento com a situação econômica e social do país era muito grande e o autoritarismo do imperador deixava as elites brasileiras cada vez mais descontentes. A derrota na Guerra da Cisplatina deixou o Brasil com graves problemas financeiros, além da comoção pelas mortes dos soldados nessa empreitada. Enfim, todo o cenário estava desfavorável para Dom Pedro. Além disso, os movimentos sociais por emancipação e as revoltas populares cresciam a cada dia. Este cenário desfavorável e a atuação dos movimentos sociais de oposição ao governo levou o governo imperial a um inevitável e crescente desgaste. Outro fato que pesou contra o imperador foi o assassinato do jornalista Líbero Badaró.
forte crítico do governo imperial, Badaró foi assassinado no final de 1930. A polícia não encontrou o assassino, mas a desconfiança popular recaiu sobre homens ligados ao governo imperial. Em março de 1831, após retornar de uma viagem onde foi buscar apoio em Minas Gerais, Dom Pedro foi recebido então na capital, no Rio de Janeiro, por manifestantes opositores ao seu governo. Alguns mais exaltados chegaram a jogar garrafas no imperador, e os comerciantes portugueses que apoiavam o imperador entraram no conflito de rua, um grande conflito que entrou para a história como a Noite das Garrafadas. Sentindo forte oposição ao seu governo e o crescente descontentamento popular, Dom Pedro I percebeu que não tinha mais autoridade e nem força política para se manter no poder. Então, em 7 de abril de 1831, ele abdica ao trono brasileiro em favor de seu filho Pedro de Alcântara e vai embora para Portugal. Pessoal, Dom Pedro não abandona o poder. Ele abdica ao trono brasileiro por falta de autoridade e força política para governar naquele momento. Mas ele deixa o trono em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, de apenas 5 anos, o Pedrinho, que até que o Pedrinho esteja apto, pronto para assumir o trono como Dom Pedro II, neste período o Brasil será governado por uma regência. São os tutores do menino, são os tutores do Pedrinho, entre eles o próprio José Bonifácio. Este período de transição política entre os dois reinados será chamado de regência, mas isso é assunto para a próxima aula. Por hoje, cabe lembrar que o primeiro reinado começa no dia 7 de setembro de 1822, com a independência do Brasil, e se encerra no dia 7 de abril de 1831, com a abdicação de Dom Pedro. Neste período, foi um período muito desgastante por conta das revoltas emancipatórias da Cisplatina e da Confederação do Equador. Mas temos que guardar também que é neste período que foi outorgada o nosso primeiro texto constitucional, a Constituição Imperial de 1824, que teve como característica a centralização do poder na mão do imperador, com um poder moderador, e o voto censitário, mostrando a cara dessa Constituição autoritária, centralizadora e antidemocrática. Espero vocês na próxima aula, quando vamos falar deste período regencial e das outras revoltas populares que estouraram no Brasil. Por hora é isso, espero que tenham gostado e até a próxima aula. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like, deixa o seu ok aí para nós. E se inscreva no canal e fique ligado nas próximas aulas, ok? Conto com vocês. Um abraço!